Bom, vamos continuar então. Cara, eu fiz um vídeo de meia hora e só fiz 20% do teste. Vai ter que virar uma série isso daqui, tá? Me desculpem. Você é cuidadoso e metódico. Você tem uma abordagem cuidadosa e metódica da vida. Eu vou contar um segredo para vocês. Vocês estão preparados? Eu sofri de depressão e eu já tive muitas ideias suicidas ao longo da minha existência. Teve um tempo na minha vida em que eu tratei isso e hoje já estou estabilizado, mas se não fosse pela minha irmã, não estaria aqui. Em busca de propósito de vida e lidando com depressão, eu tenho certeza que pelo meu racional e tendo a natureza que eu tenho, assim, o meu cérebro sendo do jeito que e me dando a vida que ele me dá, eu sei que se eu não tivesse propósito na vida, se eu não tivesse a minha irmã para cuidar, eu não estaria mais aqui. Eu já teria dado cabo da minha vida. Eu não sei como é que vocês recebem essa notícia, mas eu já teria cometido suicídio se eu não tivesse responsabilidades. E eu acho que. E aí você pode falar, tá vendo? Deus existe, Deus colocou sua irmã aí para você ficar vivo. Também não acredito em nada disso. Mas ainda assim, que legal, né? Que eu tenho a minha irmã. E hoje eu tenho mais dois grandes propósitos. Eu tenho a Lari, que depende de mim, e eu tenho a bebezinha que eu adotei. Elas me deram muito propósito. Então, assim, hoje eu tenho responsabilidades que antes eu não tinha, e eu adoro essas responsabilidades e não tenho dificuldade nenhuma em lidar com elas. Hoje eu tenho uma vida muito mais plena. Ainda assim, se você tirar as 3 da minha vida, e não estou dizendo que eu vivo por elas também, não é isso. Bom, eu me enrolei até num ponto aqui que se eu me aprofundar muito, eu acho que vou chocar demais vocês e eu não quero fazer isso. Mas o ponto é que em determinado momento eu percebi que eu precisava ter seguro de vida e eu precisava viver com responsabilidade. Por quê? Porque minha irmã é incapaz, ela tem um transtorno e ela precisa de alguém para cuidar dela. E eu não quero deixar essa bucha para ninguém, eu quero fazer isso. Então isso me obrigou a ter uma vida, uma abordagem de vida cuidadosa e metódica. Se eu não tivesse a minha irmã e se eu não tivesse a esposa e a bebê, será que eu teria uma vida cuidadosa e metódica? Não. Trabalhando online, como eu posso trabalhar, eu ficaria 2 meses em cada lugar e eu viveria de Airbnb, eu viveria de peregrinar pelos lugares e daria aula. Aí você fala, nossa, então sua vida é uma merda, porque ela poderia ser maravilhosa. Não tem problema nenhum em morar nessa cidade. Para mim estava ruim morar em São Paulo. Aracaju é maravilhoso, não precisa nem viajar. Eu gosto muito daqui, mas ainda assim eu não teria, por natureza de personalidade, eu não teria uma abordagem metódica e cuidadosa da minha vida. Eu usaria droga, eu não teria, eu seria displicente, eu ia correr de carro. Mas a minha vida ela me põe em condições em que eu sei que eu não posso morrer, em que eu sei que eu tenho que me cuidar, e isso faz com que tanto financeiramente quanto no que diz respeito à saúde, eu tenho sim uma abordagem metódica e cuidadosa. Eu não sei se ao colocar isso daqui por consequência das particularidades da minha vida, eu não sei se eu roubo e dou ao exame um resultado diferente do que ele seria. Mas enfim. Você ainda é incomodado por erros que você cometeu há muito tempo atrás? Cara, sim. Eu sei que eu não posso mudá-los, mas eles me incomodam muito. Eu revivo momentos da minha vida em que eu fiz cagada e eu me arrependo por eles. Não que eu acredite que estava para ser diferente. E eu também não posso ter a maturidade que eu não posso demandar de mim uma atitude de um homem de 40 anos num menino de 16, de 18, de 22. É impossível. Mas eu vivo bastante no passado e no futuro. Em festas e eventos similares, você pode ser facilmente. Você pode ser facilmente encontrado longe dos locais de grande atividade. Cara, total. Quando eu vou para uma festa, a primeira coisa que eu faço é encontrar um canto onde eu posso ter sossego. E aí engraçado, cara. Quando eu vou em festa, a gente não vai mais por causa da pandemia, mas uma hora isso vai acabar.
Quando eu ia nas festas, eu ia para as pessoas que eu sei que bebem e que se alteram. E aí eu ficava perto delas e eu curtia o máximo. Então, assim, acontece de eu ir e ficar 5 minutos, 10 minutos com uma pessoa e curtir muito porque ela ainda está bebendo. E aí eu mato a saudade, eu converso, eu troco uma ideia. Aí quando a pessoa começa a se alterar, como eu não bebo também, aí eu me afasto. Porque, cara, lidar com as pessoas depois de alteradas, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideias. Você não troca ideia com uma pessoa que se acha a mais valente do mundo, a mais triste do mundo, a mais corna do mundo, ou a mais, enfim. Eu acho um desperdício um monte de gente bêbada e drogada. Embora elas sejam divertidas, elas são divertidas para quê? Para você dar risada da cara delas, não para você viver alguma experiência, algum intercâmbio marcante ali. E aí, assim, eu vou, procuro as pessoas que eu sei que vão se alterar, usufruo o mínimo de tempo que elas me dispõem antes delas começarem a cambalear pela festa. E aí depois, o meu próximo passo, além de, claro, encontrar pessoas com quem eu posso conversar ao longo de todo o tempo, é encontrar um canto tranquilo onde eu posso fazer isso. Esse sou eu. Eu sou o chato da balada, cara. Sou o chato da balada. Eu lembro uma vez nos meus dias solteiro em que eu fui num bar rock de São Paulo, e aí a banda que tava tocando lá era muito boa. E aí tinha uma menina linda e não sei por que raios ela tava olhando de volta pra mim. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. O que essa menina tá me dando bola? Aí eu fui lá conversar com ela e assim, o som ensurdecedor. E aí eu troquei algumas poucas frases e aí eu tentei abraçar e tentei me aproximar. Não ia nem beijar, eu ia falar no ouvido dela. Aí ela falou assim, a gente tem que trocar ideia antes. Falei, tá bom. Aí eu fiquei do lado dela e fiquei assistindo a banda e ela ficou extremamente irritada. Ela ficou extremamente irritada porque eu tava olhando a banda tocar e não tava conversando com ela e ela queria conversar pra gente poder beijar logo. E aí o que eu fiz? Depois de ver a banda tocar, eu chamei ela pra um canto. Eu falei, você quer ir pra um lugar mais sossegado pra conversar? Ela falou, não, eu quero ficar aqui. E essa foi a última troca, a última interação que a gente teve. Porque se não dá pra eu ir pra um lugar tranquilo com a pessoa pra conversar com ela, aquele momento, aquela energia não foi feito pra isso, não. Eu acho que veio desligado o meu botão de êxtase. Exceto com droga. Você geralmente acha difícil se relacionar com pessoas que deixam as emoções guiá-las. Uau, sim. Em que nível eu não sei. Você geralmente acha difícil se relacionar com as pessoas assim. Eu tenho sérios problemas com pessoas reativas. Pessoa reativa é assim, ela não se conhece, ela se surpreende com a própria reação dela. Geralmente uma pessoa reativa, ela tem comentários do tipo, você viu a cara que eu fiz? Menina, você viu como eu fiquei quando ele falou aquilo? Você viu que eu quase bati nele? A pessoa, ela se surpreende com a própria reação, porque parece que ela não é dona, ela não controla a reação dela. Esse tipo de pessoa não sabe por que faz, mas faz e geralmente dá muito bom. Elas são extremamente criativas, extremamente inovadoras, elas transformam a sua vida com a criatividade delas, mas eu tenho sérios problemas de lidar com pessoas que eu não entendo como funcionam. E adoro para conversar, adoro para trocar uma ideia, adoro para ver de vez em quando, mas para dividir a vida com alguém que não tem controle das próprias emoções, eu acho muito complicado. Talvez por ter tido uma madrasta que era assim, talvez por ter tido uma esposa que era assim. Eu não consigo lidar com pessoas que agem e sem ter controle, se arrependem, mas depois vão lá e fazem, tipo eu jogando MOBA, assim. Porque eu xingo todo mundo, aí eu falo, cara, nunca mais vou fazer isso, porque racionalmente eu entendo que não tem porquê, mas aí eu jogo outra partida e me transformo no monstro de novo. E tem gente que é assim não só no MOBA, tem gente que é assim na vida real, né? E aí sim, então... embora eu possa ser extremamente tolerável com pessoas de transtorno bipolar, com borderlines, embora eu seja extremamente tolerante com pessoas que têm transtornos, quando eu percebo que é uma mera característica da pessoa se deixar levar por qualquer tipo de emoção, aí eu tenho muita dificuldade em viver em paz com essas pessoas. Quando procurando para um filme para assistir, você pode passar eras escolhendo o catálogo, olhando o catálogo. Eu brinco com a Lari porque eu falo que ela não assiste filmes na Netflix, eu falo que ela assiste a Netflix.
Isso teve um humorista aí que falou isso no stand-up. Porque ela fica passando, ela fica indo, voltando. Será que isso é bom? Será que não presta? Ela gosta muito de ver as opções. Eu não sou assim, não. É claro que eu posso ficar, mas no momento de estudar o catálogo. Mas, por incrível que pareça, o que mais acontece é eu navegar pelas opções da Netflix e falar realmente não tem nada que eu quero assistir aqui. E aí eu vou fazer outra coisa. Existem satisficers e maximizers. O cara que assiste a Netflix, né, dessa brincadeira aí, ele é o maximizer. Por quê? Porque ele tem todas as opções do mundo, mas ele quer descobrir a melhor. Eu não sou assim, eu tenho um crivo, um nível. Então, quando eu sei que algo me satisfaz e que bate aqueles critérios lá, aí eu posso ir sempre naquilo e não tenho problema nenhum. Eu sou o cara que repete restaurantes, ao invés de ficar tentando sempre conhecer um que supere todos os outros. Discordo. De leve discordo. Você fica calmo sob pressão. Bom, isso daqui a gente tem que perguntar pro Red, pro Devora, pro Chuleta. A gente pergunta isso pro Harley também. Você fica calmo sob muita pressão. Disagree. Então, eu sei que eu não funciono sob pressão. É claro que depende muito do tipo de pressão. Quando a pressão é desafio que a performance ela depende de mim, eu posso ser uma pessoa extremamente focada, extremamente centrada. Então, por exemplo, se você me dá uma tradução que leva 12 horas, eu vou falar, eu vou levar 12 horas. Eu posso começar a fazer esse trabalho. Se você ficar me ligando de 5 em 5 minutos, eu vou cagar pro seu telefonema. Então, assim, nesse tipo de pressão, não tem problema nenhum. A pessoa ficar me cobrando o tempo inteiro, eu não tenho problema nenhum em dizer, não ficou pronto ainda. Isso não me abala. Mas quando trata-se de performance que vai alterar o resultado, e eu dependo de múltiplos fatores, principalmente eu dependo do comportamento de outras pessoas, aí eu viro um monstro. Olha que engraçado, né? A mente humana. Então, se é uma coisa que depende de mim, vamos supor que eu fosse um programador. Eu fosse um programador e tem deadline a entrega. Eu sei a minha capacidade. Eu sei as minhas possibilidades. Se a data de entrega é na sexta e eu sei que se eu trabalhar direto eu termino na quinta noite, eu vou trabalhar direto e vou dar o sangue e vou fazer o meu melhor. E se algum imprevisto acontecer e o negócio atrasar, eu vou falar, eu atrasei por conta do meu imprevisto, mas aquilo que eu planejei eu fiz. Se eu sei que não vai dar tempo, eu já relaxo logo de cara, porque eu falo, cara, não vai dar tempo, não vai dar. Se a pessoa ficar gritando no meu ouvido, você tem que entregar, eu vou falar, infelizmente não dá, eu vou fazer no meu tempo e vai ficar pronto no domingo. Esse tipo de pressão, diga-se cobrança, não me incomoda nem um pouco, então cobrança não me irrita. Agora, quando é uma conjuntura de coisas onde aquilo que eu faço e aquilo que as outras pessoas fazem impactam imediatamente no resultado, por exemplo, uma linha de montagem, eu não sei organizar linhas de montagem sob pressão. E, tipo, eu realmente surto. Porque aí quando você precisa do máximo de dedicação de todo mundo, eu sou estúpido ao ponto de, sob pressão, de fato, contar com o máximo das pessoas. Só que aí o que uma delas vai fazer? Eu tô cansado, vou pra casa. Eu tô com preguiça, eu vou no banheiro, eu tô passando mal, eu tô com uma dor de cabeça, desculpa, eu não tava olhando, desculpa, eu não vi o seu e-mail. Nesse momento, sob pressão, inevitavelmente eu vou contar com o melhor das pessoas. É por isso que eu sou extremamente tóxico. Por mais que eu saiba que a pessoa joga mal, eu espero que dentro daquele mal que ela joga, ela faça o melhor que ela pode fazer, dentro da nubice que ela tem. E se ela não faz nem aquilo, aí eu perco a cabeça. E eu me transformo num monstro. Então, eu não tenho o direito de dizer que eu sei trabalhar minimamente sob pressão por conta disso. 30%, ó, vai ter menos de 6 episódios de seriado desse teste. Quando num grupo de pessoas que você não conhece, você tem problemas em pular na conversa delas. Cara, não. Se eu tiver interesse na conversa, eu pulo. Se pessoas que eu não conheço estão conversando sobre alguma coisa e eu tenho tesão pelo interesse, pelo assunto que elas estão tratando, eu tenho toda a cara de pau de fazer um comentário e já entrar na conversa e já entrar fazendo perguntas, e assim, eu cago porque as pessoas vão pensar de mim.
Mas se eu também não tiver interesse naquilo que elas estão conversando. Então, assim, pode ser um monte de pessoa carrancuda, que tem toda a cara de ser uma panela fechada, que não tá nem aí pra minha presença. Se eles estiverem falando sobre um assunto que me interessa, eu vou lá conversar com eles. Eu vou fazer perguntas, eu vou interagir por vontade de saber. Agora, se as pessoas estão falando sobre coisas que não me interessam, jamais entraria. Mas como aqui é ter problemas, não, eu não tenho problemas de entrar na conversa de ninguém, não. Quando você dorme, os seus sonhos tendem a ser bizarros cara, eu não sonho. Eu durmo tão pouco e o meu sonho é tão atribulado que eu não sonho. Claro, você pode vir com esse papo de que todo mundo sonha, na verdade eu esqueço, mas eu não lembro porque eu não tive, né? Racionalmente. Então, mas invariavelmente, toda vez que eu sonho, eu tenho pesadelo. Eu não sonho, mas quando eu sonho, eu tenho pesadelo. Inclusive ontem eu tive um pesadelo e eu acordei tratando a Lari mal, tadinha. Eu tive um sonho muito engraçado. Eu virei a noite fazendo tradução e eu fui dormir 6:30 da manhã e eu tinha aula às 10. Aí eu deixei o despertador para 15 para as 10. O despertador começou a tocar e eu sonhei. E eu sonhei que eu estava trabalhando na tradução que eu tinha feito no dia anterior e que o meu celular ele tinha disparado. O alarme do meu celular ele tinha disparado e eu não estava conseguindo desligar. Eu apertava o botão e ele não desligava. E a Lari começou a me encher o saco por conta disso, um comportamento muito atípico dela, de dar chilique por alguma coisa. E aí eu fiquei bravo, fiquei puto com o chilique que ela estava dando. Eu falei, cara, não consigo. Eu tô apertando o botão aqui e não consigo. Aí eu desliguei o telefone desligou e continuou tocando. Aí eu falei, porra. Não, eu desliguei o telefone e ele continuou tocando, isso daqui tá errado. Aí eu acordei. Aí acordei com o despertador tocando exatamente a música que eu tava escutando no sonho. E eu tava tão grog que eu acordei tratando ela mal, tadinho. Vamos lá. Na sua opinião, é ok subir nos outros para avançar na vida? Não, não é ok. E esse é um valor moral que eu queria que eu não tivesse. Não queria também. Mas perceba, eu me considero uma pessoa persuasiva. Pela maneira que eu falo, as pessoas elas tendem a achar que eu sou mais inteligente do que eu sou. E as pessoas tendem a achar que eu sei mais do que eu sei. Ou seja, eu tenho lábia. Uma vez eu estava conversando com a Isa, que é uma grande amiga minha, a Isa e a Lu, assim, são pessoas que eu amo de paixão. E aí eu falei assim, eu sou persuasivo. Se eu quiser vender, eu vendo. Mas aí a Isa, ela interrompeu na hora e falou, não, Fausto, você é bonzinho demais para ser vendedor. E eu falei, exatamente. Porque para você ser um bom vendedor, o que você tem que ser? Um bom vendedor, aquilo que é conhecido no mercado como bom vendedor, é um cara que vende gelo para esquimó. É um cara que vende areia no deserto. O cara que vende areia no deserto e aquele cara que vende gelo para esquimó, ele é bom vendedor por quê? Porque ele vende para uma pessoa uma coisa que ela não precisa. Se ser bom vendedor é isso, então eu quero ser um péssimo vendedor, porque eu quero vender para a pessoa somente aquilo que ela precisa. Só que para vender para uma pessoa aquilo que ela de fato precisa, não precisa de vendedor. Você conhece vendedor brilhante de água? Você conhece brilhantes vendedores de água? Você conhece vendedores brilhantes de arroz? Por que você não conhece vendedores brilhantes de água e de arroz? Porque todo mundo precisa de água e todo mundo precisa de arroz. O cara ele não compra porque o vendedor é bom. Agora, Herbalife, Amway, Rinode, o cara ele compra porque ele precisa? Não, ele paga mais, ele paga um prêmio a mais pelo serviço da pessoa e pela lábia da pessoa. Então, assim, a impressão que eu tenho eu seria um bom vendedor se existisse a necessidade de bons vendedores para produtos que as pessoas de fato precisam, mas não precisa. Então eu não quero ser vendedor de água, eu não quero ser vendedor de batata, eu não quero ser vendedor de arroz. Quer dizer, pelo contrário, eu gostaria de ser vendedor de água, de arroz e de batata, mas como esses produtos não precisam de vendedor, então eu não preciso ser vendedor na vida. Entende? Então, para eu ser um vendedor, eu teria que realmente descobrir um produto que eu acreditasse ser transformador na vida das pessoas, para que eu pudesse ser o primeiro a contar para elas, nossa, isso daqui existe, você quer comprar? Aí eu seria um ótimo vendedor, mas a minha carreira acabaria logo. Porque aí eu seria vendedor de coisas que aparecem e que de repente todo mundo já tem, aí não precisa mais. O mercado ele demanda gente que venda coisa para as pessoas que elas não precisam, coisas que elas não precisam para elas, e esse papel eu não quero. Entende?
Eu acho assim que se eu tiver que atrapalhar o outro, e numa perspectiva, por exemplo, judia, tá tudo ok com isso, porque eles tinham que ser os melhores comerciantes, eles precisavam ser os mais brilhantes negociadores. E eu, embora eu não julgue isso, eu não acho legal derrubar o outro para eu poder me estabelecer. Então essa competição do mundo corporativo, onde para se dar bem você tem que derrubar o outro, eu não subo. Ou eu subo fruto de muito sacrifício. Um sacrifício que eu acho desumano e que acaba comigo. Então eu me descobri uma pessoa ambiciosa no começo da vida, mas quando eu percebi onde eu poderia chegar e o que isso me custaria, aí eu falei, não, tá errado, eu tenho que querer menos. Tem que querer menos. E aí eu me tornei uma pessoa muito menos gananciosa. Eu tenho ambições de tranquilidade, eu não tenho ambições de grandiosidade. Expliquei? Será que cheguei em algum lugar com essa resposta? Para vocês terem uma ideia, nem item. Se você chegar para mim e disser assim, Fausto, eu gosto muito de você, então o que eu vou fazer? Eu vou enchantar um item pen e vou colocar no mercado. E aí você marca a hora comigo, você coloca a pré-compra lá e eu vou vender o item para você. Aí eu vou falar, cara, se eu fizer isso, eu vou ganhar 100 pontos a mais de maestria. E aí eu vou jogar com 100 pontos a mais de maestria, eu vou poder vender receitas de culinária mais barato. Isso vai prejudicar quem não teve um amigo para vender o item. Só o fato de eu estar prejudicando no mercado a pessoa que não teve o amigo para vender o item já me faz não querer comprar. Aí você fala, porra, então por que você tenta enchantar? Porque aí o mérito é meu. Ou seja, o dia que eu enchantar um traje pen de culinária, eu vou vender as receitas mais baratas no mercado, porque eu vou baixar o meu custo, eu vou aumentar a minha eficiência, e aí eu vou tirar do mercado os caras que estão vendendo pelo preço que eles estão vendendo, ou eu vou forçar, vou diminuir o lucro, porque eu vou forçar eles a venderem mais barato, mas aí eu vou fazer isso por consequência de uma coisa que eu conquistei. E saber que aquilo foi roubado, saber que aquilo foi desonesto, me tira todo o sabor, me tira toda a graça, me tira todo o prazer de jogar. Então, da mesma forma como eu jamais negociaria compra de item pen no jogo, eu jamais derrubaria alguém para conseguir o que eu quero. E é engraçado, né? Porque essas pessoas, elas deveriam ser as admiradas. Não estou falando que vocês deveriam me admirar, não. Mas essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, elas deveriam ter algum tipo de reconhecimento da sociedade, que não tem. Quem é reconhecido? Bill Gates, que roubou um sistema operacional e vendeu para uma empresa. O Steve Jobs, que roubou um monte de funcionalidades, copiou um monte de funcionalidades e vendeu contratos milionários e vendeu coisas com premium absurdo. Geralmente são as pessoas que se apropriam e que derrubam a concorrência de forma desleal, que são consideradas lá na frente os cases de sucesso que a gente vai idolatrar, admirar, que a gente vai assistir o workshop dos caras falando do cara. E assim, se isso é ter sucesso na vida, se isso é ser grande, então eu prefiro ser pequeno. Você é dedicado e focado nos seus objetivos e apenas raramente se desvia deles. Será? Não, peraí. Não, tá aqui em cima. Eu acho que eu discordo disso daqui. Depende do que é objetivo, né? Depende do que é objetivo. Eu tive objetivos que eu segui claramente e fui muito resiliente neles. Quando eu comecei a dar aula de inglês, as pessoas falavam, cara, você não vai conseguir se manter no mercado só fazendo isso. E eu me especializei nisso, me mantive nisso e hoje eu tenho uma boa demanda e eu tenho relativa tranquilidade. Eu tive o objetivo de ter uma vida tranquila, próxima à minha irmã, e eu decidi que se um dia eu tivesse um filho, uma criança, eu teria tempo de acompanhar o crescimento dessa criança, e ela teria a minha presença, e ela teria segurança emocional, ela seria uma criança diferente de mim, que teria segurança emocional dentro de casa. Então, determinados objetivos, naqueles que eu de fato tenho, eu acho que eu sou bastante dedicado, sim. O problema é que eu tenho muitas ideias.
E as ideias que eu tenho, com o mesmo ímpeto que eu as tenho, eu as abandono. Teve um dia que eu acordei e falei, eu vou abrir uma franquia de CNA. E aí eu fiquei durante 2 semanas eu absorvi tudo que havia para ser absorvido. E eu aprendi tudo que um dono de franquia diz para você saber. E aí eu falei, tá, eu já sei que eu conseguiria se eu tivesse. Só que eu sei que essa escola me aprisionaria do lado dela. E não quero mais. Aí depois eu falei, não, agora eu quero uma escola que eu não precise ficar preso, amarrado fisicamente. E aí eu pensei no Kumon. Tive essa ideia, estudei tudo a respeito da franquia do Kumon, pensei em tudo que eu poderia fazer. E quando eu entendi tudo que era necessário, quando eu sabia que eu conseguiria caso eu desse o primeiro passo, eu falei, não quero mais, eu prefiro a minha vida solta, leve do jeito que ela é. Então eu vou tendo ideias mirabolantes e vou abandonando ideias mirabolantes com o mesmo ímpeto. Comecei a escrever vários livros já, parei de escrever todos eles e não tenho remorso nenhum de ter parado. Ah, mas por que você parou? Você foi por algum projeto maior? Não, parei para jogar HOTS mesmo, para ficar jogando MOBA, para ficar conversando. Então, se isso é ter foco, então não sei, né? Eu acho que não sou a pessoa com mais foco no mundo, não. Exceto as coisas que são as que realmente importam. Aí você não pode se desviar delas. Eu tenho um foco, um objetivo, que é participar de toda a criação da BB da forma como eu quero que essa criação seja, e nada vai me fazer mudar de ideia em relação a isso. Então tudo depende do objetivo. Se você cometer um erro, você tende a começar a questionar você mesmo, a questionar suas habilidades, a questionar o seu conhecimento. A síndrome do impostor, né, cara? Sim. Em certa medida, sim. Sabe o que é engraçado? Existe o nosso racional e existe o irracional. São 2 camadas completamente. E a culpa, ela tá no irracional, ela tá no inconsciente. Hoje eu estava falando com a Sheila. Falava, Sheila, perdão, não vou mais poder contar a história porque eu falei o nome dela. Esquece, eu não quero ficar expondo ninguém aqui no canal. Mas é mais ou menos assim. O exemplo dela seria perfeito. Mas vamos para um outro exemplo, pessoal meu. Eu sei que eu sou um professor. Eu sei que eu sou um bom professor. Por quê? Porque muitos dos meus alunos alcançaram fluência. Os alunos vêm com dúvidas de anos que eles tentaram com outros profissionais e não entenderam. E comigo eles entendem. Tem gente que foi fazer intercâmbio fora e voltou sem entender a coisa. E contratou professor particular e continuou sem entender a coisa. E aí cai comigo, faz 1, 2, 3 aulas e entende. Por quê? Porque as ferramentas para fazer que a pessoa entenda, eu tenho. Então, eu sei do potencial que eu tenho. Ainda assim, às vezes me aparece um aluno que chega cheio de dinheiro para me dar, paga pelas aulas, mas não comparece. Quando comparece está desequilibrado, porque o trabalho, porque o casamento, porque a família, porque as pressões, porque o dia a dia. E aí você não tem solo para plantar. E aí você mostra o conteúdo, você conversa com a pessoa, sana as necessidades que ela tem de ser escutada, de ser compreendida, você dá conselho, você entra com o mínimo de conteúdo e a pessoa olha para aquele conteúdo e ela fala, tá, cumpri a minha missão de hoje, que era escutar você, mas ela não processa, ela não absorve, logo ela não aprende e ela não desenvolve. Eu racionalmente, Fausto, eu sei que a culpa é do aluno e eu falo isso para ele. Eu digo, olha, eu preciso que você me dê 3 coisas, seu dinheiro, o seu tempo e a sua concentração. Você está me dando dinheiro e tempo, a sua concentração não está aqui, você não vai aprender. Eu falo isso para o aluno, eu falo na cara dele. Você está investindo tempo e dinheiro numa coisa que não vai te dar resultado porque você não consegue se concentrar na aula, isso não vai dar resultado. E existe caso em que o aluno continua insistindo e continua não aprendendo. O lado racional de Fausto sabe que ele está fazendo tudo que pode e que o aluno ele não desenvolve por falta de dedicação dele mesmo. Mas aí o tempo passa e eu olho e falo, puta, eu poderia ter feito alguma coisa para que essa pessoa estivesse um pouco diferente nesse momento. Então, a síndrome do impostor é uma coisa onipresente nas pessoas que tendem a melhorar cada vez mais e que buscam um constante aprimoramento. Isso foi uma lição que eu aprendi do Alexandre. O Alexandre é o maior gestor que eu conheci durante todos esses anos presente aí na vida corporativa. É uma pessoa
simplesmente fascinante. Eu gostaria até de escrever sobre ele um dia. Ver se ele concorda com isso. E é engraçado, porque se alguns de vocês acham que eu sou uma lição de vida ambulante, é porque vocês não conhecem o cara. O Alexandre, ele melhora a vida de todo mundo que tem o privilégio de conhecê-lo. E uma vez a gente estava falando sobre fraud feeling e ele falou que ele tinha isso. E quando ele falou que ele tinha isso, eu falei, não, você tá de brincadeira, cara. Você é um dos maiores gestores desse país e você vai me dizer que você tem isso. E ele me deu uma grande lição. Ele falou assim, isso é pré-requisito para que você cresça constantemente ao longo de toda a sua carreira. Se você não tem isso, se te falta fraud feeling, esse sentimento de fraude, essa síndrome do impostor, se te falta isso, em algum momento você vai achar que você é um profissional pronto. E o dia que você achar que você é um profissional pronto, você vai deixar de crescer. Então, quando eu desabafei com ele, eu falei, olha, eu tenho aluno aí que me paga, que vai na aula, mas que não tá na aula, que quer ficar falando mal do chefe a aula inteira. E aí ele fala, sim, a culpa não é sua, mas você se sentir culpado por isso é bom. Porque aí você vai cada vez mais querer aprimorar e encontrar alternativas a isso. E essa foi uma lição que eu absorvi, que eu carreguei para a vida. É que uma pessoa que tem síndrome de impostor, ela tem ali dentro dela um potencial enorme de desenvolvimento caso ela tenha direcionamento para isso. Sem direcionamento não adianta. Só a síndrome do impostor sem direcionamento não adianta. Quando você pega essa síndrome e dá à pessoa recursos, ferramentas para que ela se desenvolva, aí ela vai longe. A última pergunta desse vídeo, que é o segundo episódio da série. Num evento social, você raramente tenta se apresentar para pessoas e, na grande maioria das vezes, fala com aqueles que você já conhece. Gente, isso é tão difícil porque depende muito do interesse que eu tenho em ser conhecido ali. Se eu tenho interesse em me apresentar para aquele grupo, eu vou me apresentar para aquele grupo. Mas, assim, se a gente for falar de festas, de reuniões, de churrasco, chegar num grupo e falar, oi, tudo bem? Eu sou o Fausto, vocês querem ser meus amigos? Eu vou invariavelmente procurar aquelas pessoas que eu já conheço e eu vou querer interagir com elas. Então, se eu raramente tento me apresentar, eu acho que é a verdade, sim. E aqui encerramos o segundo episódio da série. Espero que vocês tomem a melhor decisão. Se vocês quiserem dropar a série, a culpa é minha e eu não vou guardar ressentimento nenhum de vocês, ok? Por hora é isso, grande abraço.